Olá, turma. Eu sou o herdeiro da magia, sou tarólogo há 13 anos e tô chegando para vocês com mais uma leitura de tarô e baralho cigano aqui no meu canal do YouTube. Eu te convido, se você é novo por aqui, fica com a gente. Eu sei que muitas vezes existe a curiosidade, a gente quer ir logo para a hora das cartas, mas eu te convido, enquanto eu vou embaralhando o tarô e eu deixo o baralho cigano aqui no cantinho, olha bastante para a chama das velas, traz as tuas intenções, a tua intuição, pede que Maria Padilha fale com você, porque, como eu sempre falo, eu desejo que não somente a mensagem faça sentido para a tua vida, mas também que tudo que for falado aqui realmente aconteça para você. Então, como eu sempre falo, um dia lá atrás Maria Padilha mudou a minha história, ela mudou a minha vida, e eu criei esse canal para falar sobre ela e para desejar também que, através das mensagens que ela pode estar trazendo aqui, ela possa também transformar a vida de muitas outras pessoas. Gente, como eu sempre falo, sou tarólogo há 13 anos, mas estou começando meu canal na internet somente agora. Então eu queria convidar vocês a me seguirem também pelas redes sociais. Todas se chamam O Herdeiro da Magia. Por lá, vira e mexe, eu apareço nos stories, eu posto uma fotinho minha. E assim que eu conseguir voltar a morar no Brasil, que em breve tem novidades e eu vou poder contar para vocês, eu vou criar muito conteúdo bacana, vai ter a construção da minha sala de atendimento, muitos rituais, ritualísticas que eu faço, atração, prosperidade, caminhos, amoroso. E também vou mostrar para vocês como que eu faço para cuidar de Maria Padilha. Até eu já recebi esses dias uma mensagem onde a moça perguntou o que realmente eu faço para que ela tenha transformado a minha história. Então por lá pelo Instagram eu vou poder ensinar muitas coisas legais para vocês. Então convido, já vão me seguindo por lá também, vão fortalecendo minhas redes sociais. E peço, é claro, fiquem muito atentos com perfil falso, fiquem atentos com golpe. Se alguém entrar em contato com vocês, se oferecer qualquer trabalho espiritual, qualquer ritualística, saibam que não sou eu, que não é ninguém ligado a mim. Então eu peço para vocês, bloqueiem na hora, chama a polícia se for preciso e me avisa para que eu possa bloquear também essas páginas, tudo bem? Padilha, dados os recadinhos que eu precisava dar no início do vídeo, eu peço que a partir desse momento a senhora feche minha boca, meus olhos, meus ouvidos e a minha mente para tudo que for aqui dessa terra. Eu peço, Padilha, que a senhora aguce a minha intuição, que aguce o meu sexto sentido, que os meus olhos olhem para as cartas e enxerguem clareza em cada mensagem. Te peço, Padilha, que a senhora sopre nos meus ouvidos palavras que me guiem e que me direcionem durante a leitura, e que nenhum espírito obsessor tenha força nem poder se chegar perto de mim, e nem da pessoa que está assistindo no outro lado da telinha. Ao povo cigano, como depois eu vou usar o baralho cigano, então eu peço também licença e permissão para que a mensagem que venha hoje ela possa tocar e ajudar o coração de quem chegou até aqui. Que assim seja e que assim será. Gente, desejo a todos uma boa sorte, uma ótima leitura. Como eu sempre falo para vocês, esqueçam um pouquinho da família, esqueçam um pouquinho dos amigos. Esse momento aqui ele é nosso. E é muito importante que a gente consiga realmente se desvincular de tudo para poder cuidar um pouquinho da gente também, tá bom? Como sempre, corte em dois, escolha o montinho da esquerda. O restante das cartas eu deixo ali no cantinho por enquanto. E a gente descobre juntos então que mensagem Maria Padilha traz. Primeira carta que vem chegando aqui é o 4 de copas. Depois nós temos o Pajem de paus. Nós temos o 10 de espadas. O 5 de copas. O 9 de paus. O 5 de espadas. A rainha de ouros. O 8 de copas. O 9 de ouros. E nós temos o 8 de espadas como a primeira parte da leitura que vem chegando aqui para vocês. Gente, uma leitura muito interessante. Eu acho que a energia que está vindo aqui envolve muito a mente, tá? Envolve muito a mente, envolve muito decisões, controle de emoções. Mas eu não sei exatamente se aqui você é a figura principal dessa leitura, tá? Vamos ver aqui certinho o que Maria Padilha vai trazer. Enquanto isso, eu vou deixar o restante das cartas aqui no cantinho, porque eu não vou usar por enquanto. E a gente descobre juntos, então, que mensagem Maria Padilha vem trazendo para vocês. O 4 de copas é uma carta que ela vem trazendo um desinteresse, eu poderia dizer isso aqui. Eu olhei para essa carta, a primeira palavra que eu vejo aqui é um desinteresse.
Uma energia onde as coisas parecem que elas querem acontecer, mas de alguma forma tem uma energia estagnada aqui nessa carta. Sabe assim, o desânimo? Eu olho aqui para a expressão dela e realmente é o que eu sinto. Realmente é o que eu vejo. De alguma forma é como se existisse o bloqueio para algo novo. É como se as coisas aqui elas querem caminhar, elas querem acontecer. Engraçado, né? Começou o 4 de copas. E aí a gente finaliza com 8 de espadas. Que é realmente como se as coisas quisessem caminhar, como se as coisas quisessem andar. Mas parece que ainda está faltando algo aqui. Parece que algumas emoções elas ainda estão oscilando muito entre desce e sobe. Algumas emoções elas estão oscilando muito sobre eu quero ir, eu quero funcionar, eu quero que as coisas funcionem, eu quero que as coisas aconteçam. Mas me parece que por um momento aqui uma energia de desânimo. Mesmo que seja momentâneo. Esse 4 de copas ele veio me trazendo aqui uma energia de desânimo realmente. Aqui a Padilha pede para que você não ignore as oportunidades. Às vezes nem tudo na vida sai exatamente como a gente gostaria, sai exatamente como a gente deseja. Às vezes situações que elas envolvem aprendizado, situações que elas envolvem quebras de vínculos, renascimentos, reencontros com a gente mesmo. Às vezes pode ser um pouquinho dolorido, sim. Às vezes pessoas elas causam na gente sentimentos que fazem com que a gente se perca também. Muitas vezes quando a gente tenta se enquadrar no que a nossa família quer, no que nossos amigos querem, no que outras pessoas fariam, ou até mesmo em relacionamentos passados também, a gente acaba às vezes se desanimando mesmo, sabe? Posso falar até que muitas vezes é como se mensagens estão sendo faladas pra gente, mas muitas vezes parece que não estão acontecendo. Eu olho aqui para esse 4 de copas e eu vejo como uma energia de desânimo realmente. Como se você está querendo fluir, você está querendo que as coisas caminhem. Mas a Padilha pede que você não ignore o que está chegando para você também. Não ignore as bênçãos que vem chegando para você. Eu vejo movimento. O Pajem de Paus ele traz movimentos. Mas ele precisa que de alguma forma que você levante, você sacuda a poeira. Eu tô vendo que nessa fase que você está assistindo essa leitura, e lembrando que elas são atemporais, então independente da data que você está assistindo, o importante é como ela chegou em você. Eu vejo que nesse momento que você está com certo desânimo. Você quer que as coisas fluam e funcionem, e tem movimento aqui. Mas esse 10 de espadas, que pode ter sido aqui um fim doloroso, algo que tenha acontecido aí na tua vida que está te machucando muito, um afastamento, mas muito mais um final de ciclo, que ainda não está resolvido, e está mexendo muito aqui com a tua cabeça, está mexendo muito com o teu emocional. É como se alguém tivesse falado para você que você não tem os valores que você tem. É como alguém tivesse te desmotivado, te colocado para baixo. Eu vejo que você sofrendo realmente. E o 10 de espadas, junto com esse 8 de espadas, é como se você tivesse amarrada ou amarrado em coisas que outras pessoas falaram. Ou talvez no desprezo que uma outra pessoa tem te dado. A Padilha quer te trazer a cura desse sentimento, ela quer te trazer a cura dessa emoção. Eu entendo que nesse momento que está doendo, tem um ciclo de um final muito dolorido chegando, que acabou de se encerrar. Um ciclo que, pelo que eu vejo, que foi bem pesado. Mas esse ciclo ele vai te trazer um renascimento também. Só que você precisa aceitar, você precisa querer.
você precisa entender que você não está sozinha. E há uns dias aqui atrás, não sei exatamente quando, eu espero que você tenha assistido outras leituras do meu canal, a Padilha já veio falando com você. Tenho certeza que ela veio falando com você. Porque essa leitura que ela tá se assemelhando muito a uma leitura que eu fiz recentemente. Eu não vou lembrar exatamente a data, gente, porque às vezes eu gravo 2, 3 leituras no mesmo dia e eu acabo postando em datas diferentes, sabe? Mas eu sei que a Padilha já tá falando com você. Nesse momento aqui, como eu falei, eu vejo que as suas emoções elas estão assim, ó, elas sobem, descem, elas sobem e descem. Parece que às vezes você entende que esse fim foi necessário, parece que às vezes você queria muito que ele ou ela voltasse de alguma forma. E aí, para as pessoas que me seguem, que adoram, é, como é que eu posso falar? Que gostam das leituras de futuro, eu quero que vocês saibam que isso aqui é uma leitura também de futuro, tá? Eu vejo muito futuro chegando aqui na frente. Mas tem alguém aqui que está precisando primeiro se curar de algo, ou levantar a autoestima aqui. Se empoderar daquilo que você é, essa rainha de ouros aqui. Se empoderar do teu valor. Você precisa resgatar. Você está muito machucada com algo que tem acontecido. Ou com algo que alguém tenha te falado, tá? Eu vejo muito aqui que pode ser algo que alguém tenha te falado. Essa leitura ela tá carregada de uma energia não tão gostosa. Que é o que eu tô sentindo aqui que você tá nos últimos dias. Não sei se agora nesse último final de semana tem acontecido algo aí com você. Alguma conversa muito decisiva. Alguém que tenha decidido se afastar. Alguém que tenha te falado ofensas. Eu olho aqui pra esse 5 de copas, eu não sei também se você tem se arrependido de algo. Talvez de ter procurado alguém para conversar, talvez você tenha se arrependido de algo que você tenha falado. E pode ser isso aqui também que causa um pouco dessa mágoa, dessa tristeza aqui, desse desânimo. Se perdoe. Você fez o que o teu coração estava pedindo. Você fez o que o teu coração estava desejando naquele momento. Você falou o que você sentiu que deveria falar. E você soltou. Isso é muito bonito, isso é muito nobre da tua parte. Você soltou o que tinha aí te segurando, o que tinha te prendendo. Mas a gente precisa curar essa mágoa. Eu sei que tá cansativo, eu sei que tá dolorido. Eu sei que pode ser que você não esteja nesse momento agora da leitura querendo aceitar algumas coisas, querendo aceitar como as coisas estão acontecendo. Talvez tenha um sentimento de cansaço, realmente um sentimento de não achar que você merece ter ouvido, ter escutado determinadas coisas. Tem algumas feridas aqui que a gente precisa curar. Esse final aqui ele foi muito cansativo. Esse rompimento que houve aí entre vocês, ele foi muito cansativo. Principalmente para você. A sensação aqui de como tudo aconteceu. Eu vejo que você realmente está cansada, você realmente está desanimada. Mas a Padilha diz, você não é o que essa pessoa está dizendo. E essa pessoa que ela vai se arrepender muito. Ela vai se arrepender muito se ela te falou algo que te ofendeu, se ela te falou algo que mexeu com a tua autoestima. Se ela fez você se sentir mal com palavras. Se te tratou com frieza. Essa pessoa que ela se arrepende muito.
A consciência dela vai ficar pesada. Essa pessoa que ela tentou ferir o teu orgulho, ela tentou ferir as suas capacidades. É uma fase agora que você precisa se preservar de alguma forma, tá? Não tenta te justificar. Não tenta bater boca. Não tenta argumentar. Não tenta provar o teu valor nesse momento. Confia na espiritualidade, confia nas mensagens que você está recebendo. Confia no processo de como as coisas estão acontecendo. Porque eu vejo que alguém se arrepende muito da forma que falou com você. Essa pessoa vai se arrepender muito aqui da forma que falou. E esse teu cansaço aqui, ele vai ser recompensado. Eu entendo que a fase que você tá, eu até posso falar assim, ó, te permite viver um pouquinho esse sentimento, tá? Nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, nós temos... Da mesma forma que a gente ama, da mesma forma que existe o amor, existe o ódio, existe paixão, existe o desprezo, existe a dúvida. São sentimentos que a gente carrega dentro da gente, é normal. Nós não somos máquinas, né? Então te permite viver esse sentimento aqui que você está vivendo. Só que também você precisa querer curar. Você precisa aqui, ó, resgatar a tua força, resgatar a tua essência. Buscar a tua estabilidade. Estabilidade emocional, teu autocuidado. Eu não digo nem que seja para mostrar para algo ou para mostrar para alguém que você pode, que você não é. Muito pelo contrário. Não para que você prove para ninguém, mas para que você se resgate. Para que você se sinta segura. Porque eu sei que você vai acabar causando muita atração de forma natural. Se você está com algum projeto nesse momento pessoal, um projeto de, sei lá, cuidar do teu corpo, cuidar do teu cabelo, entrar na academia, fazer dieta, fazer algo que você possa fazer por você, pelo teu corpo, para que possa refletir depois no teu emocional, para que possa refletir no teu psicológico, te dedica um pouquinho a isso aqui nas próximas semanas. Foca um pouquinho em você, para que a gente consiga estabilizar aqui um pouco essas tuas emoções. Eu sei que tá doendo, eu consigo entender, eu consigo sentir realmente energia aqui nessa leitura. Para mim, eu penso que você tá aqui na minha frente. Tanto que eu acabei de lembrar que eu nem pedi comentário. Olha só como é que eu sou. Gente, eu mergulho, penso que você tá aqui comigo, é impressionante. Espero que você se sinta dessa forma comigo também, sabe? Mas pra mim é como se eu estivesse falando com alguém muito específico. Não, eu sei, eu entendo que são leituras gerais no YouTube realmente, mas a forma como acontece aqui é muito mágico. Eu vou ter que te pedir um comentário. Eu vou te pedir recomeço. Vai ser esse aqui o comentário que você vai fazer. Entrega na mão da tua espiritualidade. O 8 de copas, muitas vezes, ele fala sobre a gente abandonar, sabe? Sobre a gente abandonar o passado. Sobre a gente dar o desprezo. Nessa fase, nesse momento, você vai cuidar do teu corpo, você vai cuidar da tua autoestima, da tua saúde. Eu sei que as coisas estão muito caras, realmente, não dá pra gente ficar comprando tudo que a gente quer de fruta pra comer, tudo que a gente quer de salada, tudo, sabe? Eu sei que não tem como. Mas é o momento agora de você se dedicar um pouquinho a você. Se você não pode pagar uma academia, começa a fazer uma caminhada. Começa a fazer algo diferente. E dá o desprezo. O Pai já está te pedindo, dá o desprezo. Por mais que esteja te doendo nesse momento, por mais que te doa nesse momento, você precisa dar o desprezo. Para que essa pessoa que ela se arrependa. Porque ele vai se arrepender. A hora que ele estiver assim, ó, colocando a mão aqui na cabecinha dele, pensando nas bostas que ele te falou, nas coisas que ele te fez, vai pesar muito na cabeça.
E aí ele vai enxergar você de outra maneira. Mas daí ele vai receber o desprezo. É isso que a Padilha está trazendo aqui. Por mais que te doa nesse momento, faz parte desse processo. Agora você entra na fase do desprezo. É como eu falei, eu não sei se o arrependimento que eu vi aqui, se foi de repente você mandando uma mensagem, se foi você chamando para conversar, se foi você se abrindo e falando mais do que devia. Mas se perdoa. Já está feito, já foi feito. Agora vem o desprezo. Nessa fase aqui, o 9 de ouros. Nessa fase você vai olhar para você mesmo. Aqui, ó, você é a rainha de ouros e aqui o 9 de ouros. Nessa fase você vai olhar para você mesmo. Você vai olhar para dentro. Tu vai te limpar, tu vai buscar a tua independência. Tu vai elevar a tua autoestima. Tu vai cuidar da tua liberdade. Às vezes um pouco de liberdade na vida é bom também. Onde você pode fazer o que você quer, como você quer, sem ter que pensar por uma outra pessoa. Ainda mais por uma outra pessoa aqui que, pelo que eu vejo, não vale o que você merece. Não vale. Eu falo de valores até porque as duas cartas que representam você muito forte são duas cartas do naipe de ouro. Então eu vejo que você é uma pessoa de valor, eu vejo que você é uma pessoa... Olha, eu olho pra cá e eu vejo que a tua beleza ela chama muita atenção de alguma forma. Você tem um magnetismo. Quase que uma filha de Oxum aqui. Ó. Magnetismo. Eu olhei pra cá e eu vejo essa coruja aqui em cima. Usa de sabedoria nesse momento, sabe? Busca te realizar um pouco como pessoa. Olha um pouco pra frente. Te abre pro novo. Te abre pro teu futuro novo. Eu entendo que você não tá conseguindo. Eu entendo que nessa fase você não tá conseguindo. Talvez tua cabeça esteja realmente muito machucada por algo muito recente que tenha acontecido. E aí, gente, se a leitura tá ressoando pra vocês, eu peço que deixem comentários aqui. Porque quando a Padilha traz leituras muito específicas, como essa aqui que eu tô vendo, às vezes tem pouco comentário. E quando tem pouco comentário, pouco hype, pouco engajamento, o YouTube ele entrega menos os meus vídeos no Brasil. Então se a leitura tá batendo com você verdadeiramente, deixa aqui pra mim uns 3, 4 comentários diferentes. Porque assim o YouTube ele entende que tem engajamento, que vocês estão gostando, e ele vai direcionando cada vez para mais pessoas, porque senão as pessoas pensam, ah, hoje não é para minha leitura, então hoje eu não vou comentar, sabe? E se você tá aqui porque você gosta de me assistir, você gosta de ver as mensagens, as minhas palavras, o que a Padilha fala, então deixa aqui um comentário bem bonito para essa pessoa aqui, para que ela consiga se desprender. Ela tá precisando aqui, ó, tem bloqueios, sabe? O medo de se permitir realmente. Você tá com muito pensamento limitante aí, muito fixo em uma pessoa. Em uma pessoa que te machucou, em uma pessoa que se afastou da forma que se afastou. Eu vejo uma necessidade de libertação muito grande aqui com você. Existe uma necessidade de se libertar muito grande para quem realmente está precisando aqui dessa leitura. Te liberta, te cura. Cuida do teu corpo, cuida da tua saúde. Cuida da tua mente. Eu entendo o teu desânimo, como eu falei. Eu entendo o sentimento. Às vezes a gente queria que as coisas acontecessem da forma como a gente quer. Às vezes a gente gostaria assim que a Pombagira, o Exu trabalhasse e trouxesse a pessoa de arrasto atrás da gente. Pedindo perdão, arrependido. Mas nesse momento que eu acho que você não precisa disso. Essa pessoa ela vai se arrepender, tenha certeza disso. Tem muita dor de cabeça aqui, né, pra ele ou pra ela. Sabe? Tem muita dor de cabeça, tem muita coisa que precisa ser resolvido, ser pensado, ser colocado em ordem. E talvez seja muito recente ainda para que ele ou ela consiga entender a gravidade do que fez pra você. É engraçado que na outra leitura que a Padilha trouxe, que eu gravei, eu acho que antes de ontem, não lembro bem, me veio essa mesma frase na cabeça que veio agora. Essa pessoa vai se arrepender no tempo certo. Espero que você tenha assistido a outra leitura também.
resgata o teu valor. As coisas elas querem funcionar quando você consegue elevar a tua energia. As coisas começam a querer funcionar, começam a querer caminhar. Mas quando você se entrega para a dor do final desse relacionamento, eu percebo que você se perde. É como se aqui, ó, você olha pro espelho e você realmente não se enxerga, você realmente não enxerga o teu valor. E agora você precisa olhar para dentro de si, tá? Você precisa se libertar, você precisa entender que tem valores aí dentro, e muitos valores, muitos valores. Não sei exatamente o que ele tenha te falado, o que ela tenha te falado. Se você está se sentindo trocado, se você está se sentindo abandonado, abandonada. Mas para que a Padilha possa te ajudar e para que outras entidades, as que estão aí perto de você, elas possam te ajudar também. Limpar o teu coração. E até, quem sabe, trazer essa pessoa assim para que vocês conversem, para que vocês coloquem um ponto final. Se de repente você tem algo que quer falar na cara dessa pessoa. Até para que isso aí aconteça, é necessário que nesse momento você levante um pouco, sabe, a tua energia. É como se fosse assim, ó, você tá aqui muito entregue ao desânimo e o pajem de pausa ele tá te pedindo movimento, tá? O pajem de pausa que ele tá pedindo para você sacudir essa poeira, olhar para dentro de você, que é a Rainha de Ouros, se reconectar ou se conectar novamente, para que de repente exista assim uma conversa entre vocês, mas não se entrega pro desânimo, sabe? Padilha, eu te peço 5 cartas do baralho cigano, ou de confirmação, ou de algo mais que essa pessoa precisa ficar sabendo, Padilha. Que assim seja, que assim será. Padilha, o que vem de novo para essa pessoa aqui? O que vem de futuro? O que vem chegando aqui à frente, Padilha? Eu acho que ela já entendeu esse recado aqui do momento que ela tá vivendo. Movimento aqui, ó. Vamos lá. Mensagem chegando. Movimentação. Notícias. Vem chegando novas notícias pra você. Realmente tem um novo aqui, mas é preciso que você abandone um pouco o passado, sabe? É preciso que nessa fase, nesse momento, por mais que tá te doendo, você precisa abrir mão dessa pessoa aqui. Até para que ela te procure, e quando ela te procurar, você consiga já estar curada, você consiga dar o desprezo, ignorar ela como precisa ser ignorada. Que o que tem pra você aqui é novidade chegando. Tem novidade chegando aqui pra você. Aroia, pombogira. Bom, vamos lá. Como sempre, corto em 2, escolho o montinho da esquerda. Tem movimentação, tem novidade querendo acontecer, mas é preciso que você consiga te levantar, por mais que tá doendo, tá? Aqui, ó. Criança. A carta da criança, muitas vezes, ela fala de leveza. Mas eu poderia falar que início foi a primeira palavra que me veio aqui. Essa carta, muitas vezes, ela representa início. Você precisa dar um primeiro passo. Tua espiritualidade está te pedindo que você dê um primeiro passo, que você aceite olhar para frente, aceite olhar para o futuro, que você dê um novo passo. Não aceita aí morrer aos poucos, né, energeticamente falando, por conta de uma outra pessoa. Porque essa pessoa ela vai te procurar, ainda vai ter arrependimento sim. Já pensou que é bonito? Se tu consegue cuidar do teu corpo, se tu consegue te levantar, melhorar a tua autoestima, teu poder feminino. Gente, o poder feminino é a coisa mais linda do mundo. Se tu consegue resgatar tudo isso aí, e ele esbarra contigo na rua e te enxerga como uma outra mulher, tu já pensar seu arrependimento, que é um corte. É isso aí, você precisa nesse momento aqui fazer uma forcinha para que você consiga. Eu não tô dizendo que essa história tá encerrada, tá? Eu não tô vendo isso aqui, até porque eu vejo arrependimento da parte dele. Só que agora, espero que você esteja me entendendo. Nessa fase aqui, nesse momento, você precisa olhar para frente e seguir. Você precisa se levantar. Sabe assim, ó, se ele continuar sabendo, se ele continuar vendo que você tá se abalando, que você continua para baixo por conta da energia dele, é provável que não te procure tão cedo. É provável que não se arrependa tão cedo. Agora, se ele vê a mulher incrível que tu é, se ele vê a tua energia se renovando, sabe? Tu conseguindo te cuidar, tu conseguindo melhorar, aí sim ele vai olhar e falar, opa, peraí, o que aconteceu com ela? Será que tem outro aí no caminho? Será que ela tá conhecendo uma outra pessoa, que ela tá desse jeito aí, tá tão bobinha? Entendeu? Aqui, ó, fartura, prosperidade,
Tem novos caminhos. Abundância. Tem muita coisa bacana chegando pra você. Mas aqui eu vejo realmente a tua energia, ela tá assim, ó. Uma hora ela tá lá em cima, uma hora ela tá lá embaixo. Acende uma velinha branca, escreve o teu nome de baixo pra cima da vela, sabe? Tua data de nascimento. Converse com Maria Padilha, converse com... Se você tem uma outra entidade, converse com essa tua entidade. Para que consiga te fortalecer. Volta aqui no meu canal, assiste outras leituras depois desse vídeo, que se tu quiser também. Se você não é inscrito, te inscreve para que outras leituras venham e que falem com você e te ajudem também a tu te libertar dessa fase que você tá passando. É um momento que você tá aqui, ó, muito alto e baixo de energia, tá? Não fica aí chorando, eu sei que dói, eu sei que tá te machucando. Aqui, essas duas cartas. Eu sei que tá te machucando, mas tu precisa tentar manter a tua energia mais alta possível. Eu vejo que nessa leitura realmente, parece que às vezes você tá confiando muito que tudo vai acontecer, que as coisas vão caminhar, vão dar certo. Aí depois você tá desanimada de novo. Não se perde de você, não se perde da tua própria essência. Tá? Não se perde da tua própria essência. Padilha, eu vou precisar continuar mais um pouco, Padilha. Eu tô sentindo que ainda tem algo que a gente precisa trazer. Ele procura ela pra conversar, Padilha? Eu vou te fazer essa pergunta. Gente, normalmente eu não faço perguntas, tá? Eu não faço perguntas. Mas é que eu tô sentindo a necessidade. Ele vai procurar ela pra conversar, Padilha? Me dá 3 cartas. 3 cartas aqui, então, pra que eu entenda se ele vai te procurar, se vocês vão ter uma conversa. Quais que são os próximos passos aqui desse caminho? 3 cartas então, Padilha. Ó, ele. A estrela. Gente, olha aqui a resposta. Perguntei se ele vai te procurar pra conversar, tá? Só pra vocês verem aqui, sem corte, sem edição de corte, sem nada. Aqui, ó, ele, tá? A tua espiritualidade aqui no tempo certo vai fazer com que ele entenda. Vai existir aqui o arrependimento, como eu tinha falado ali atrás. Vai existir aqui o arrependimento. E a carta da conversa, que é o envelope. Tá? E como eu tinha te falado ali atrás, tinha saído também no primeiro baralho cigano o cavaleiro, que vem trazendo notícias. Você vai sim ter notícias em breve. Você vai sim ter notícias em breve, que é uma confirmação muito bonita da Maria Padilha agora aqui no final. Para quem tem fé, para quem realmente quer tomar a posse, a bênção dessa leitura aqui. Ficou bem claro, né? Ficou bem claro que essa é a resposta aqui, ó. Você vai ter notícias dele sim. Essa história que ainda não encerrou, mas você precisa restabelecer a tua força. Restabelecer a tua força. Restabelece o que... Primeiro a tua energia, você precisa crer. E essa confirmação aqui do final é para que você creia que a Maria Padilha está falando com você realmente. Você viu? Eu não sou de fazer perguntas, tá? Dessa forma como eu fiz agora. Mas... eu faço muito isso aqui em leituras particulares, não em vídeo geral no YouTube. Mas eu senti muito a necessidade de saber, porque eu acho que quem chegou até essa parte aqui do vídeo é porque realmente está conectado comigo, realmente está conectado com Maria Padilha. Então eu acho que você merece saber que vai ter sim um arrependimento muito forte vindo dessa pessoa. Mas faz ele perceber que você é uma mulher forte, uma mulher que como a rainha de ouro, tá? Que você tem o teu valor. Aproveita de repente agora início de mês, abril tá começando. Se você puder, entra numa academia, entra numa aula de dança, cuida do teu corpo, cuida, sabe, da tua alimentação, melhora, tenta melhorar realmente. Tenta te levantar, sai desse desânimo. Eu entendo aqui que você não tá conseguindo, tá sendo um pouco difícil mesmo, tá? Mas você, depois dessa mensagem aqui, se você tem fé, você vai conseguir. Nem que seja para você fazer uma caminhada, 1 hora por dia de graça, sabe, na rua. Vai caminhar, bota uma leg bonitinha, bota, sabe, um shortinho, vai caminhar mesmo. Vai botar teu corpo para jogo. Vai que eles barram contigo aí pela rua e vê que tu tá, em vez de estar em casa chorando pelos cantos, tu tá te cuidando, tá melhorando. Vai que pinta aquele ciúminho dentro lá. O que será que tá acontecendo aí? Será que ela tá conhecendo outro? E aí? Bom, eu achei que eu falei tudo que eu precisava aqui nessa leitura. Fiz até um pouquinho mais, viu? Por vocês que eu tô fazendo. Até botei uma perguntinha aí pra gente ver que a Padilha trazia e eu amei essa resposta. Gente, a Padilha é muito conectada. Aqui não tem história não, tá? Aqui tem a pombagira. Bom, vamos lá então. Gente, falei tudo que eu precisava. Se gostou da minha leitura, se é novo por aqui, te inscreve no meu canal.
Agradeço imensamente as mais de 100, 200 pessoas que vêm sempre que possível. Posso até falar já que quase 300 pessoas que eu vejo aqui que vêm sempre que possível. Deixar um comentário, me incentivar, apoiar o meu trabalho, compartilhar meus vídeos, deixar like, hype. Tô muito feliz. São 4 meses de canal e nós já somos, posso falar que uma família, assim, eu sinto falta quando eu vejo que algum de vocês não aparece pelo comentário, eu entendo que não podem sempre, mas eu sinto falta, eu tô, assim, querendo a gente acaba se apegando, né? Tô muito feliz, tá? Quero muito agradecer a todos vocês, que Maria Padilha abençoe imensamente a vida de quem tá dedicando aí 40 minutos por dia para estar aqui comigo. É bastante tempo para vocês virem passar esse tempo comigo e vocês estão vindo, tá? Então quero muito agradecer. Quem tem condição, gente, quer apoiar o meu canal, quer apoiar o meu trabalho para que eu possa cada vez mais me dedicar e vir trabalhar aqui com o YouTube, trabalhar com a internet. Tem um botão de membros aqui embaixo onde vocês podem apoiar o meu canal. Tem 2 valores muito acessíveis. Se vocês não querem se tornar membros, vocês têm o Live Pix, que está na descrição do vídeo. E vocês têm também o Pix, que é herdeirodamagia@gmail.com, tá aqui na tela. Através do Live Pix e do Pix são valores livres, o que vocês sentirem no coração de vocês. Qualquer R$1 pode ter certeza que vai ajudar muito o meu trabalho, para que eu possa trazer novas cartas, novas velas, novas flores. Hoje, essa semana, são laranjadas e vermelhas. Tá muito bonita, mas vai abrir mais porque eu comprei hoje ainda. Então, assim, se vocês querem apoiar o meu trabalho para que eu cresça, tenham certeza que aqui é um trabalho verdadeiro, aqui é um trabalho onde eu quero, espero resgatar o que há de melhor dentro de cada um de vocês. Assim como um dia ela transformou a minha vida, hoje ela está aqui para transformar a vida de muitas outras pessoas também, tá? Então, se vocês querem participar, se vocês querem fazer doação, saibam que o dinheiro está sendo colocado em um local onde vai ajudar muitas pessoas, tenho certeza disso. Agradeço a todos que estão ajudando o meu canal, todos que estão contribuindo, todos os membros. E agora, a partir de abril, eu vou ver se eu deixo o nome das pessoas que estão do Pix. Eu tô pensando como é que eu vou fazer, se elas vão continuar aparecendo uma vez por semana ou se eu vou colocar geral do mês, tá? Porque às vezes tem semana que dá pouquinho, então pode ser que fique o mês inteiro para que o nome de vocês apareça na tela junto com os membros também. Um beijo no coração de todos. Lembrando que vídeos agora sempre às 17 horas no horário de Brasília, tá bom, gente? Beijo no coração então e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.